Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pode sentar, cada um pouquinho. Louvo a Deus porque Ele acalmou meu coração. Estava muito eufórico. Graças a Deus o Senhor me trouxe paz para ministrar o Evangelho, a palavra da verdade. Para mim é uma honra, sem nenhum tipo de demagogia, estar aqui para falar com vocês, para passar esse tempo maravilhoso com vocês. Eu estava morrendo de saudade de estar aqui. Eu estava morrendo de saudade de ver fazer um troço, tem um troço que eu não via faz muito tempo. É o dia de estourar uma corda do violão. Meu Deus, aleluia, é uma unção. Isso aí é uma coisa que acontece. Quando o Espírito vem, a corda não aguenta. Jimmy, deixa eu te falar um negócio, aquele viu que se rompeu. Esse cara é sensacional. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós estamos aqui para falar sobre quem? Sobre Ele. Sobre Ele. E é maravilhoso falar sobre Ele. Na verdade, todos os nossos encontros são para falar sobre Ele, né? Mas dessa vez, de forma específica, eu queria começar com vocês aqui para que a gente consiga entender qual é a importância de falar sobre Ele, querido, nos tempos de hoje. Sabe por quê? Nós, aleluia, inimigo da vida. Por que é tão importante falar sobre Ele nos tempos de hoje? Porque muitas vezes você vai abrir uma mensagem ou você vai ouvir uma mensagem que não fala sobre Jesus, e isso deveria nos assustar demais. Sabe, ouvir uma mensagem que não é sobre Ele devia nos assustar. Porque se não estamos falando sobre Ele, nós estamos falando sobre o que no nosso tempo? Se nós não estamos falando sobre o Evangelho, nós estamos falando sobre o quê? Sobre como nós devemos seguir princípios para ser milionários, aleluia. Sobre como nós devemos levar a nossa vida para ser bem sucedido no padrão desse mundo. E é incrível que nós peguemos o microfone ou venhamos a subir aqui para falar sobre qualquer coisa que não seja Ele, que não seja o Evangelho. Então toda vez, querido, que você que está aqui me ouvindo for pregar o Evangelho, pregue sobre Ele. Amém. Pregue sobre Ele, porque Ele é o centro de tudo, porque Ele é o nosso alvo. Quem está entendendo? Então, querido, nós precisamos entender que é importante nós conhecermos a Jesus, mas não Jesus de qualquer jeito. Cadê o carinha? Você destaca dele. Ele me perguntou agora, quem é Jesus para ti? Eu achei maravilhoso, sabe? E eu estava pensando sobre isso depois que tu me perguntou. E na verdade, deixa eu te falar um negócio, não importa quem é Jesus para mim. A verdade é que quem é Ele para mim não importa. O que importa é quem é Ele revelado nas Escrituras. O que eu penso ou deixo de pensar não importa. Eu não posso criar um Jesus para mim. Eu não posso imaginar que Ele é um meu lindo, que Ele é não, querido, Ele é quem Ele é. Ele é quem foi revelado nas Escrituras. Ele é Jesus conforme as Escrituras revelam. Então não importa quem é o Cristo que está sendo criado por aí. Não importa quem eu imagino que Ele é, se eu não aprendo quem Ele é na palavra. Eu conheço outro Jesus. Mas se eu conheço outro Jesus, se eu conheço outro Jesus, querido, presta atenção. Se eu conheço outro Jesus, eu conheço outro Evangelho. E outro Evangelho, querido, que seja amaldiçoado. É Paulo que diz, não sou eu. O cara vem aqui amaldiçoar a gente. Não, Paulo fala em Gálatas, se alguém prega outro Evangelho, seja homem, seja anjo, seja quem for, que seja anátema. Então, querido, se você não conhece o Cristo das Escrituras, você não conhece o Cristo. Se você não conhece o Jesus revelado na palavra, e aí vem uma coisa xarope de se falar na igreja, tem que ler Bíblia quem é crente. Aleluia. Amém. Tem que ler, cara. Que miséria. Agora tem que ler Bíblia. Não dá para ficar acreditando só no que a gente fala aqui. Amém. Olha como eu estou inteirado de tudo a gente fala aqui. Sabe? Porque eu faço parte disso aqui, cara. Quer você queira ou não. Mas é verdade. Porque você precisa conhecer Jesus através das Escrituras. E é bem verdade que Ele se revela a nós no nosso íntimo também. É bem verdade que nós conhecemos Jesus no nosso quarto. É bem verdade que nós conhecemos Ele através da intimidade, através da oração. E quando nós adoramos a Ele, Ele se revela a nós. Mas toda a revelação de
grito um pouco. Aleluia. Eu sou meio assembleiano, pra quem não sabe. Eu tenho uma veia que corre daqui de trás e me larga girando. Então toda a revelação que nós temos a respeito dele tem que ser embalada na palavra. Amém. Tem que ser. Olha o que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, do verso 6 ao 10. Eu vou ler tudo, tá? A gente vai ler um pouquinho de Bíblia hoje. Amém. Paulo diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade nem é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens? A aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Tome cuidado para não viver em outro evangelho, para não conhecer outro Cristo, para não conhecer o Cristo pop, o Cristo que está tudo legal, o Cristo que, sabe, esse Cristo pintado por pessoas que nem são cristãs. Às vezes a gente está aprendendo de Cristo. Olha aqui, como que a Xuxa falou um negócio maravilhoso sobre Cristo. A gente está aprendendo sobre Cristo com quem, cara? Com quem? E é importante, eu vou falar isso mais uma vez, não vou falar mais, que você conheça através das Escrituras. Amém? Amém? Vamos ler Bíblia? Todo mundo junto? E eu queria falar sobre 4 pontos rápidos a respeito dele. Eu quero falar sobre quem ele é. Eu quero falar sobre o que ele fez. Eu quero falar sobre por quem ele fez. E eu quero falar por que ele fez. É pouca coisa, mas me deram só 2h30 para pregar hoje. Então, aleluia. Ninguém quer sair na chuva, ter café lá atrás e sentir sono. Presta atenção, vamos abrir a Bíblia então? Mateus 16, do 13 ao 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Vai dizer assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Olha só, parece que eu estou falando. Quem ele é para vocês? Esse que não está perguntando. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quero que a gente pergunte um tempinho pensando nisso, em que Jesus disse: a revelação que teve a respeito de quem eu sou nem é tua, veio do céu. Então, querido, para mim é a revelação mais simples que nós podemos ter a respeito de Jesus. É a síntese da revelação de quem ele é. Quem é Jesus? O Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso aqui, se tivesse muita gente ouvindo, era capaz de tentarem matá-lo. Quando Pedro diz isso aqui, se os fariseus estão ali na hora, era facada rolando. Porque o que ele está falando aqui é quase uma heresia para eles. Ele está dizendo: Jesus, sabe quem tu é? Tu é Deus. Tu és Yeshua HaMashiach. Tu és o nosso Cristo, o ungido de Deus. Tu é aquele de qual os profetas falavam. Tu é aquele revelado pelas Escrituras. E lembre-se de Mateus, quando escreve essa carta, ele está falando para o pessoal que já conhecia a Escritura. Ele está falando para uma galera que já conhecia a cultura judaica. Ele está falando para aqueles que realmente já estavam esperando em Cristo. Pedro diz: tu é aquele que a gente está esperando. Tu é o Salvador. Olha só, onde eu estou? Então a revelação mais alta a respeito de Jesus é isso: ele é o Cristo, Filho do Deus vivo.
E reconhecer a divindade de Jesus, presta atenção, é crucial para a nossa fé. Deixa eu falar de um fundamento básico, teológico ou eclesiástico. Jesus é Deus. Ele e o Pai são um. Ele é revelado no Pai. Ele mesmo diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Ele e o Pai são um, em perfeita harmonia. E presta atenção, qualquer pessoa que bata na tua porta, não estou falando de pessoa específica nenhuma, mas qualquer um que bata na tua porta e vai dizer que Jesus não é Deus, que ele é um profeta, que ele é alguém que alcançou um nível de santidade, que ele não, querido, Jesus é Deus. Que bom! Que bom! Essa questão não está aberta à discussão. Tem um monte de questão teológica aberta à discussão. Tem pré-milenista, tem pós-milenista, tem um monte de questão aberta, um monte, que pode ter, de repente, a linha de pensamento teológico que tu quiser, desde que não seja herética. Mas essa não está aberta à discussão. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus que encarnou e teve entre nós. Só teve, não, está entre nós. Ele é maravilhoso. Eu não aceito ninguém dizer que Jesus não é Deus. Pelo amor de Deus. Pedro foi, segundo Jesus, iluminado por Deus para falar quem ele é. Jesus é o Cristo. O Cristo é ungido. A Mashiach. Ungido é separado. E ele foi separado realmente. Ele foi escolhido realmente. E ele foi mandado realmente com um propósito para nós. Um propósito eterno. O propósito eterno de Deus para a humanidade, que se cumpriu em Jesus. Eu vou falar disso mais à frente, mas por enquanto deixa assim. Então ele possui todos os adjetivos que nós falamos aqui. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Vocês não viram? O Brunão fala melhor que eu, ele demorou. O Brunão sabe o que fazer. Mas ele é tudo isso. Mas antes de tudo isso, ele é eterno, real e o Filho de Deus. Sabe, cara? Muitas vezes nós nos perguntamos: cadê Jesus? Eu não consigo senti-lo e tal, eu não vejo. A Nicole vinha lendo no carro uma mensagem, uma passagem, ela disse: essa passagem. E no final dela disse assim: ele é tudo em todos. Essa definição tem em meu coração. Ele é tudo em todos. Eu preciso ser capaz de ver Jesus no meu irmão. Eu preciso ser capaz de ver Jesus na natureza. Paulo vai dizer que a ordem criada declara a glória de Deus. Que a ordem criada revela a majestade de quem Deus é. Deus se revela através disso. Então quando você olha, querido, para a natureza, para a ordem criada, para tudo que foi feito, você vai ver a revelação de quem Ele é, de como Ele é grande, de como Ele é poderoso, de como Ele é magnífico. Chega a dar vontade de abraçar uma árvore. Como é que eles caras porque a ordem criada é tão maravilhosa, é tão perfeita, é tão sublime, que o autor da nossa fé, que somente um ser muito inteligente, dotado de inteligência, dotado de um atributo eterno, dotado de vontade, poderia ter criado. Então é impossível que eu acredite que tudo isso aqui veio do nada. É impossível. Tem podcast de 10 horas, os caras tentando te convencer que veio do nada. E eu vi todo. Não tem como. O Senhor projetou todas as coisas, cara. O Senhor projetou todas as coisas. Então entenda, Ele é o Filho de Deus. E Ele veio com um propósito à terra. E agora, o que Jesus veio fazer? E aqui para mim eu acho que é um dos pontos mais importantes. Por quê? Porque hoje em dia a mensagem do que Jesus veio fazer foi deturpada. Hoje em dia, se tu não é milionário, não é o que Ele veio fazer. Ele veio te dar riqueza, aleluia. Ele veio te dar o melhor dessa terra. Estou vendo 10 pessoas com R$1.000. Não, cara. Ele não veio te dar. Olha só o que eu vou falar. Ele nem veio te fazer feliz. Glória a Deus, verdade. Nem veio te fazer feliz. Não veio. Essa que é a verdade.
prosperidade. Não estou dizendo que Deus não tem prosperidade para dar, Ele tem. Mas esse não é o centro do que Jesus veio fazer. Jesus não morreu para te dar coisas materiais. Não morreu. Não morreu para te dar felicidade. Não morreu. Não morreu para te dar um marido maravilhoso. Não. Uma esposa maravilhosa. Não quer casar, sabe? Aleluia. É osso ser casado. É difícil conviver com uma pessoa diferente de ti. É difícil, cara. Eu sou bem diferente da minha esposa. Bem diferente. Muito diferente. Vocês não estão ligados. Muito diferente. Muito. Eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de sentar. Eu gosto de silêncio. Sabe que eu não tenho nunca mais minha vida de silêncio. Quando eu fico em casa eu desligo tudo. Desligo tudo as TV, tudo. E sento e fico lá. E a Nicole tem que ter uma voz na casa falando. A TV tem que estar ligada, botando uma música, agora só toca desenho. Não tem uma baita TV na sala para ver jogo. Não tem jogo, só desenho. Desenho. Quem manda é o Miquel. Então, sabendo o que ele não veio fazer, sabendo o que ele não veio fazer, vamos lá. Vamos porque ele veio fazer. Ele veio. E olha só, eu estou falando que o Deus soberano, Criador do céu e da terra, encarnou o Filho e veio para morrer e para ser humilhado. Cara, a mensagem do Evangelho é anti-coaching. É anti-você, sabe? É anti essa coisa de que tem que estar super bem. O cara veio para sofrer. Ele veio e passou dificuldade. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ele veio e morreu numa cruz. Ele veio e foi humilhado. Cuspiram na cara dele. Crucificaram ele pelado. Não é que tem gente nas imagens. Crucificaram ele pelado. Humilhado diante dos outros. O nosso Deus veio e sofreu por nós. E morreu. Sabe? E esse ato tão sublime de morrer na cruz, Paulo vai dizer que a mensagem da cruz é loucura. Porque é louco mesmo. É louco. Porque aí fora todo mundo quer um super-homem. Porque aí fora todo mundo quer alguém infalível. Todo mundo quer alguém que não tem erro, que a vida dele é maravilhosa. E eu tenho que falar disso, cara, porque vocês veem nessas redes sociais que vocês mentiram, velho. Hoje eu falei pra gente, eu vou deixar esse vídeo cara. Olha o testemunho, isso aqui é bênção de Deus. O cara estava lá, furou o pneu da esposa. Aí não tinha chave de roda. Ninguém viu isso? Aleluia, ainda bem. Vocês vão. Furou o pneu da esposa aqui. Furou. E aí não tinha chave de roda, teve que chamar um bicho. Aí no outro dia o cara esperou lá com um carro na frente da casa. Agora tem 2 carros, nunca mais vai passar perrengue. E aí, cara, tu fica em casa pensando, como é que eu não consigo dar um carro para minha esposa? Como é que eu não consigo fazer isso? Como é que Deus não me abençoou esse cara que se converteu ontem? Porque o que eles querem é plantar na nossa cabeça que é maravilhoso. É maravilhoso e Deus está contigo se isso acontece. Ninguém falou isso publicamente, mas intrinsecamente é isso que está sendo dito. Se tu não tem, Deus não te abençoa. Se tu não tem, Deus não te ama. Se tu não tem, Deus não está contigo. Ele está, Ele é, Ele ama. Ele ama. Romanos 5, verso 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Sabe, isso é tão maravilhoso, porque a palavra está dizendo que nós éramos inimigos de Deus. E às vezes a gente pensa, eu não era inimigo de Deus. A minha família sempre foi cristã. Eu era de boa, eu era amigo de Deus, mas não era um inimigo. Eu não estava fazendo pentagrama e tal, coisas assim, não. Mas pensa, cara, nós éramos inimigos de Deus. Olha as nossas atitudes, olha a nossa vida. Olha a nossa vida, cara. Hoje até parece que a gente é inimigo, mas Ele nos reconciliou. Porque olha como a gente era. Olha como você era antes de conhecer a Cristo. Olha como você era. A gente era inimigo dele, cara. A gente fazia tudo o contrário. Até as nossas obras boas eram ruins. Até o que a gente fazia de bom era ruim.
Essa é a verdade. Nós éramos seres podres, caídos, falidos. E o que nós merecíamos? Morte eterna. O que nós merecíamos? Inferno eterno. Era isso. Na real, fora de Cristo ainda é isso. Na real, se não fosse a graça de Cristo, o que sobra para nós é isso, velho. Porque nós não somos capazes de ser bons. Entenda isso. Não somos. Não somos. E é incrível. Porque quando nós achamos que estamos muito crentes, presta atenção nisso. Às vezes a nossa vida com Deus está legal, velho. Às vezes a gente está orando legal. Às vezes a gente está jejuando legal. Ouvindo louvor em casa. Tiramos funk, tiramos pagode, tiramos rap, sei lá o que você gosta. Não temos só louvor, aleluia. É só pregação top e tal. Você está orando, está jejuando. E aquilo ali vai inflando o teu coração e você pensa, pô, eu tô trica. Tô bem. Esses caras da igreja não estão tão legal. Acho que eu vou até falar com eles. Eles não estão jejuando tanto. Acho que eu vou até largar no grupo da igreja ali um negócio que eu estou aqui orando, aleluia. Estou no meu secreto com Deus aqui. Aleluia. Pelo amor de Deus, eu tenho vergonha na cara. Estou aqui, aleluia. E a gente pensa que está trigo, que está legalzão, que está bem. E aí a gente esquece da misericórdia de Deus e da graça de Deus. A gente só pensa que está muito legal. Mas aí acontece alguma coisa na nossa vida e a gente, sabe, dá aquela derrapada. E a gente para de orar, a gente para um pouco de ler a Bíblia, e a gente fica chateado, a gente fica mal. E a gente chama alguém para conversar e fala, cara, eu estou mal. E quando eu chego nessa hora de estar mal, quando eu chego, várias vezes. Várias vezes. Estava agora, ontem, nessa. É real, velho. E quando a gente está mal, a gente olha para Deus, eu olho para Deus, eu faço isso sempre, penso, ô velho, que loucura, eu achava que eu estava bem, cara. Olha como eu sou arrogante, cara. Olha como eu sou, que quando eu estou fazendo, quando eu estou cumprindo um protocolo, eu acho que Deus tem que fazer por mim, porque eu estou certinho. E eu não consigo entender que mesmo quando eu estou fazendo aquilo ali, eu necessito da graça e da misericórdia dele. Não é porque eu faço, não deixo de fazer, sabe por quê? Porque ele me amou antes de tudo isso, porque ele morreu antes de tudo isso, antes de eu jejuar, antes de eu orar, antes de eu adorar, antes disso, ele morreu por mim, cara. Sabe, foi antes, foi depois que eu orei. Deus não deixou para fazer quando eu orei. Deus não deixou para fazer quando eu li a Bíblia. Quando eu comecei a estudar teologia, agora eu faço teologia, meu Deus do céu. Eu faço curso com Ângelo Paz. O vídeo da glória de Deus. Agora é maromba, além de tudo. Não foi aí, cara, foi antes. Ele me amou primeiro. A gente canta, mas não entende. A gente canta, mas não entende. Ele me amou primeiro. Ele me amou antes, cara. Ele me amou antes. Então não tem nada que eu possa fazer que vá melhorar minha situação diante de Deus. Eu tenho sim que viver em santidade, tenho. Eu tenho sim que viver nas disciplinas espirituais, sim. Mas não é por isso que Ele me ama. Não é disso que Ele me chama. Não é do meu cargo na igreja que Ele se importa. Deixa eu te falar uma coisa, né, filho? Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca me chamou de pastor Kevin. Nunca, nenhuma vez. Nenhuma, cara. Deus sempre me chamou só de Kevin. Você não, Kevin, Ele me chama pelo nome. Deus nunca me chamou de pastor Kevin. Eu nunca falei com Deus e disse, Deus, sabe quem está aqui? Pastor Kevin. Como se isso me desse uma credencial diferente de alguém. Sabe quem está diante de ti, Jesus? Aqui é o pastor Kevin que fala contigo, aleluia. Ano passado, 132 almas. Não, Ele sempre me chamou de Kevin. E sempre me tratou como filho. Então, velho, não importa se tu está aqui em cima ou lá embaixo. Não importa se tu é pastor, se tu é presbítero, se tu é do grupo de louvor, se tu não é. Se tu é só irmão da igreja, agora eu sou baterista. Não importa. Não importa. Ele te conhece pelo teu nome. E Ele te chama de filho. E Ele te aceita na família. E é assim que é. É assim que é. A tua identidade não é um PR na frente do nome. A tua identidade não é um violão que toca. Não é. Ah, mas o meu chamado, Ele está te chamando aí com o mesmo nome. Filho. Ele está te chamando de Nicole, está te chamando de Henrique. Eu não sei o nome de todo mundo. Está te chamando de André. É isso aí que Ele está fazendo. É isso aí.
Nunca esquece disso. E não importa onde você estiver, Ele sempre vai te chamar assim. Ele sempre vai te chamar assim, sempre vai te reconhecer como filho. Sabe com quem mais foi assim? Jesus. Quando ele é batizado, Mateus capítulo 4. E tal, João Batista batiza ele, aquela coisa toda. E vem uma voz do céu que diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem eu tenho prazer. É assim que ele te reconhece. Esse é o meu filho amado. É o meu filho. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ele poderia nos condenar, mas decidiu nos salvar. Vamos lá. João 3,17. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Será que Jesus tinha motivos para nos condenar? Todos. E ainda tem. Tenho certeza que se não fosse a graça de Deus, não tinha nada de bom. Era um monte de pecador amontoado pelas cadeiras. E aqui também, não só nas cadeiras. E aqui também. Sabe o que a Bíblia diz? Todos pecaram. Sabe quem não todos? Às vezes a gente tem umas ideias erradas. Quero falar sobre isso aqui agora. Mas todos, no grego, é todos. Essa é uma revelação profunda. Quem pegou aleluia, anota. Todos, é todos. Então todos. Sabe o que eu preciso fazer? Pregar o evangelho para ele. Sabe o que eu preciso dizer para ele, meu? Te arrepende, pecador. É isso que eu preciso dizer para ele. Jesus morreu na cruz para te salvar. É incrível ou não é? O que as crianças precisam aprender na escolinha da igreja? Jesus morreu para te salvar. Te arrepende dos teus pecados. É isso. É evangelho. É cruz que eles precisam ver. É isso. Né, meu? É isso aí, cara. Deixa eu ver. E por que ele fez isso? Por que ele morreu por nós? Por que ele nos salvou? Nós lemos João 3:17. O verso anterior todo mundo conhece qual? João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por amor a nós. Por amor ao cosmos e à palavra. Por amor à sua criação. Porque Jesus não veio só restaurar a nossa vida, Ele veio restaurar toda a criação. Sabe aquilo que a gente canta? Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda. Todas as coisas vão convergir em Cristo num determinado momento no futuro, querido. E Ele veio para restaurar todas as coisas. Restaurar. Ele amou o mundo e Ele nos amou. Por isso morreu por nós. Ele se entregou na cruz. Meu Deus, agora chega uma hora da mensagem que eu nem posso pregar isso, vai acabar aqui. Cara, por que? Obrigado. Eu fico sem voz rapidão. Ele nos salvou e por amor, cara, Ele se entregou na cruz, como eu falei. Imagina Jesus carregando a cruz, sendo açoitado, sendo, sabe, as pessoas xingando Ele, cuspindo nele, sabe? Ele na cruz, eu nem quero falar sobre aquele esponja com vinagre que deram para ele. Pesquisa depois que eu quero isso aí. É uma nojeira, uma nojeira. E aí ele estava lá, cara, nu, na cruz, morrendo por nós. E o pior, o cara que nunca errou, o cara que não tinha pecado, o cara que andou certinho. Sabe o que acontece com ele? O nosso pecado estava sobre ele. As nossas transgressões estavam sobre ele. As nossas dores estavam sobre ele. A ponto de que Jesus na cruz, no momento de agonia, naquele monte, ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Quem não sabe, isso faz menção de um salmo. Ele está só cumprindo. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? E ele, com todos os nossos pecados sobre ele. Após esse clamor, querido, eu fico pensando as pessoas que estavam olhando lá. Os discípulos tinham vazado.
tinham vazado, eles deram pinote, os cinco largaram. Ficou só um lá, o João olhando, e a mãe dele do lado, vendo o filho dela lá crucificado. E ele fala: Deus, por que me desamparaste? E agora? Só que não acaba aqui, porque depois de ter dito isso, depois de ter clamado: Deus meu, por que me desamparaste? Podia ter acabado aqui, né? Era um final sofrido legal, era um final de filme. Mas Jesus levanta a voz e sai um grito da sua boca, e ele diz: Tetelestai! Sabe o que ele está dizendo? Está consumado. Está consumado. Não é porque me desamparaste que acaba, é está consumado, está feito o que deveria ser feito. E para todos que pensaram que tinha acabado ali, Jesus está dizendo: ei, o Pai está aqui. Jesus está dizendo: ei, eu venci. Ninguém toma a minha vida, ninguém vai me tirar a vida, eu que dou a vida. E ele entrega o seu Espírito ao Pai. E muita gente pensou que acabou ali, mas não acabou, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ah, Pai, isso é tão maravilhoso, porque nós não servimos a um Deus morto. Porque tu entra numa, sabe quantos lugares está aquele cara crucificado lá, e fica pensando: velho, esse não é meu Deus, cara. Meu Deus é vivo, 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 vivo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele levou sobre ele toda a culpa. E o véu se rasgou de alto a baixo. E aquilo que separava não separa mais. E aquilo que era privilégio de alguns agora é direito de todos. Porque aquele que tinha o poder de romper com isso, rompeu. E disse: aí você pode ter acesso ao Pai, aí você pode ter acesso ao lugar santíssimo, você pode ter acesso à presença. Efésios capítulo 2. Paulo vai dizer que a igreja está colocada num lugar sublime, que é diante do trono de Deus. Uma vez a gente ministrou com a banda na frente de uma prefeitura, na Alvorada, e estava uma rasgação de seda naquela prefeitura, época de eleição. Ah, que honra, estamos aqui na prefeitura e tal. Para você. E daí eu já estava com o meu coração indignado, porque essa prefeitura devia estar ajoelhada diante da igreja. Deus me falou: meu, você quer saber de uma coisa, velho? Na realidade, essa prefeitura aí é que está diante da igreja. Sabe quem está no lugar melhor? Sabe quem está no lugar de poder? Sabe quem está no lugar onde as decisões são tomadas? Não é quem está lá, é quem está aqui. A igreja que está diante dele é a igreja que ministra diante do Senhor, querido. É a igreja que está sentada aos pés dele. Você tem que entender isso. A igreja está colocada num lugar celestial, velho. A igreja tem um lugar diante do Pai. Ah, mas eu estou aqui, mas está lá. Mas eu estou aqui, mas está lá. Está na frente dele, está diante do trono. Esse é o lugar que foi feito para a igreja estar. A igreja não foi feita para estar colocada em frente a homens, para estar se colocando em submissão de poderes desse mundo. Não, a igreja não pode se prostituir com esse mundo. Não, a igreja tem um noivo, cara. A igreja tem alguém por ela. O poder está concentrado em Cristo, e ele se revela através da sua igreja. A igreja é um organismo sublime. A igreja é um lugar maravilhoso. Tem muita gente aí atacando a igreja hoje, e eu sei que tem muito lugar errado, e eu sei que tem muita coisa errada, eu sei. Mas a igreja do Senhor, não a igreja aqui, não a igreja lá na Restinga, não a igreja lá na Ípica, não. A igreja global do Senhor, eu ia dizer universal, a igreja global do Senhor, ela é sublime, ela é soberana, ela é limpa, ela é imaculada, ela é amada por Cristo. Ela não tem esse monte de coisa que você está vendo aí na internet, os caras jogando a tua cara. Tem pastor que está abusando de criança, tem pastor que está roubando dinheiro, tem pastor que isso não é igreja. Não é. A igreja está diante de Deus, está diante do Pai,
e ela vai cada vez se limpar mais, cada vez se aperfeiçoar mais, cada vez se santificar mais, até o grande dia que nós vamos encontrar com Ele. Até soar aquela trombeta, até acontecer. Aleluia. A igreja vai estar se limpando. A igreja vai estar se limpando. Eu vou estar me limpando. Você vai estar se limpando, lavando as suas vestes. Sabe, porque Deus, cara, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel a cumprir. Ele executa, Ele efetua em nós, tanto querer quanto realizar. É tudo sobre Ele. Tudo sobre Ele. Vai dizer, não, cara, tá vindo uma mensagem. Não, cara, eu só quero dizer assim, ó, é que se não fosse por Ele, a gente não conseguiria. Essa é a verdade. Pode acreditar no que tu quiser, né? Lógico que tu quiser, não tem problema. Mas todo mundo entende que se não fosse por Ele, a gente não ia conseguir. Eu nunca ia largar meus pecados. Eu nunca ia deixar de ser um desgraçado sem vergonha. Nunca. Se não fosse por Ele. Por quem Ele fez tudo isso? Está acabando já, Gustavo. Por quem Ele fez tudo isso? Deixa eu descrever para vocês por quem Ele fez. Presta atenção aqui. Ele fez isso. Ele morreu por uma humanidade caída, pelos inimigos de Deus, por pecadores da pior espécie, por adúlteros, por masturbadores, héteros, gays, homicidas, ladrões de esquerda, de direita, por mim, por você, por todo tipo de desgraçado. Foi por esse tipo de gente que Ele morreu. O que Ele está dizendo, cara? Estou dizendo que Ele morreu por nós quando nós ainda éramos inimigos de Deus. A gente está achando, a gente quer aceitar quem a gente aceita, a gente quer amar quem a gente ama, a gente quer que entre aqui quem está no padrão. E não é. Ele morreu por um monte de gente desgraçada, e desgraçada no sentido real da palavra, desprovido de graça, que não podia fazer nada por si mesmo. Sabe quem é? É você. E essa mensagem do Evangelho que te amou tem que te moer. Ela tem que acabar com o teu orgulho. Ela tem que acabar com a tua altivez de
entraria. O Espírito de Deus está nesse lugar. E eu quero te dar só um conselho daqui para frente. Eu nem sei para onde é que a gente vai.